tocar com você neste vídeo sobre uma informação que surgiu. Muitos falam que o jogador teria sido oferecido ao Boca Juniors. Outros falam que de fato já há manifestação de interesse do Boca pelo James Rodrigues. É isso mesmo. De qualquer maneira, para vocês que querem o James longe do Morumbi, eu diria para vocês que tanto uma situação como outra pode sim ser sinal de que o jogador pode mesmo ir para o Boca Juniors. Eu vou explicar tudo isso para vocês neste vídeo. Acho muito interessante, né, que a gente entenda neste momento o que significa James Rodrigues para a equipe do São Paulo e entendendo até mesmo o que é o Boca Juniors. Hoje a gente consegue perceber que de fato ele pode mesmo ir para no Boca, né? Acho que para a felicidade de muitos, né, e para a tristeza de poucos, né, porque hoje poucos ainda estão bancando o James como titular do São Paulo, né? Vamos lá então. Antes disso, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, casa de aposta importante, muito importante no mundo inteiro, porque é a mais confiável que temos aí lá na Europa, uma das mais confiáveis do mundo, para muitos a mais confiável do mundo, entrega rapidamente os seus lucros, sem nenhuma burocracia, independente do que você ganhar, independente, tá? É rápido, entra na sua conta imediatamente após o seu saque, qualquer valor, tá? E isso diferencia muito a 1xBet de inúmeras outras casas de apostas que temos por aí. Se você não curte uma aposta esportiva, tamo junto, mas se você curte, não tem porquê você não apostar por uma gigante, né, que te trata realmente como consumidor. Então, de tal maneira que eu diria para você o seguinte: não conhece? Usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional Manchijosa, que vai te permitir ter um bônus aí de até R$3.000 no seu primeiro depósito. Bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. E de quebra, Josa? Bom de quebra. Jogos interessantes para você pensar hoje em ganhar um dinheirinho aí, né? Mas vamos com cautela aí, né? O Nice contra o PSG é jogo que, na minha opinião, vai ter aí os dois times marcando. Olha, neste caso eu sempre falo, então coloca que vai ter no mínimo 2 gols, né? Mas neste caso aí, gente, é muito provável que tenhamos, sim, duas equipes marcando, né? A gente tem também Ponte Preta contra o Santos pela Série B, né? É um jogo que o Peixe, embora vá jogar no Moisés Lucarelli, eu acho que é um jogo para vitória ou empate do Santos. Flamengo contra o Bolívar, cautela, tá, gente? É melhor a gente colocar gols, né? No mínimo 2 gols nesse jogo aí, tá? Se você quiser arriscar um pouquinho, coloca a vitória do Flamengo, porque o Flamengo é bem favorito, né? Eu só acho que é um jogo perigoso, tá? Palmeiras contra Del Valle é um jogo que você pode também falar que vai sair no mínimo 2 gols, porque as duas equipes vão marcar. Então, são essas dicas aí. Então coloque aí, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá, tem direito ao bônus de até R$3.000. Para tanto, coloque o código promocional Manchijosa, beleza? Beleza. Falando do James então, ó. O que se fala neste momento é que o James teria sido oferecido ao Boca Juniors, tá? O Serna, que é um dos dirigentes do Boca, foi consultado a respeito. Ele falou que o James é um jogador, é uma estrela mundial, é um jogador de nível internacional e que esses jogadores sempre interessam ao Boca Juniors. Ele também repercutiu, né, a grande empolgação da torcida do Boca, né, nas redes sociais com a possibilidade do James Rodrigues. É mais ou menos parecido com a empolgação, né, que os torcedores e torcedoras do São Paulo tiveram quando ele foi aí anunciado no São Paulo, né? Quando o São Paulo já especulava sua contratação, houve sim uma grande empolgação. Naquela ocasião, eu me lembro de ter feito um vídeo aqui falando, olha, é uma contratação complicada, porque a despeito de ser um grande jogador, né, é um jogador problema, né? Quando esse tipo de jogador, um clube se interessa por esse tipo de jogador, eu digo sempre que não há problema em manifestar interesse e tentar contratar jogadores desse tipo, desde que um clube tenha o chamado, que eu chamo de elementos de recepção, né, para lidar com os efeitos colaterais de jogadores problemáticos, né? Esses elementos receptivos a gente não encontra muito, né, nos clubes brasileiros, da América Latina, enfim, e apenas em alguns clubes lá da Europa, tá? Não é em todo lugar não, ok? Ocorre que o São Paulo não tem, né, como outros clubes também não tem esses profissionais. O departamento de futebol do São Paulo é uma grande piada, gente. É uma piada, né? O São Paulo emprega muita gente que não faz absolutamente nada. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Vou dizer uma coisa para você, torcedor e torcedor do São Paulo. Neste momento, pelo que eu conheço de batidores de clube de futebol, o São Paulo é um dos clubes que está à frente, está aí na linha de frente dentre os grandes clubes do Brasil, que mais tem gente no departamento de futebol que não faz absolutamente nada e ganha muito bem, tá? Muito bem. Inclusive, né? Muitos, se fosse bater cartão, meu amigo, olha,
seria bastante complicado se fosse bater cartão, né? Por que se fosse bater cartão seria complicado? Né? Porque, na verdade, muita gente não bateria cartão, né? Então, é complicação. Você sabe o que faz, por exemplo, o Belmonte no São Paulo? Você sabe de verdade? O que faz esse senhor que tem um altíssimo salário no São Paulo? Você sabe o que faz o Muricy no São Paulo? Defina para mim qual é a função do Muricy. Mas de verdade, não aquilo que falaram para você. O que ele faz de verdade? Não faz nada, gente, nada. Esse pessoal tá tudo mamando nas tetas. É isso mesmo. Dessa grana que entra no São Paulo, graças a você, torcedor, que lota o Morumbi. E também, evidentemente, a patrocínio, a muitas outras coisas, mas tudo isso acontece também por causa do quê? Por causa da torcida do São Paulo. Se o patrocínio é bom, é por causa da torcida do São Paulo também, né? Então, claro que esses dirigentes não teriam como lidar com o problema Rames Rodrigues e tratar o problema da pior maneira possível até hoje, né? Apenas com a chegada do Soberdia é que a gente começa a perceber que não tem como mais defender o Rames Rodrigues. Pode ser, e isso na verdade não decreta necessariamente que antes o Rames era apenas o único vilão da história, tá? Ele nunca foi o único vilão da história, tá? Agora, pelo que eu conheço do Rames Rodrigues, né, esse tipo de situação, né, não ser utilizado sempre, ficar no banco, ser deixado ali de lado em várias situações, então, também irrita muito o jogador e faz com que ele se desinteresse pelo processo. E quando isso acontece, já era. Pode ser que com a chegada do Soberdia, ele já estivesse completamente desinteressado em virtude da tratativa que ele recebeu, que não foi bacana no São Paulo, tá? Com isso, eu quero dizer que o Rames é vítima dessa história. Ele, de certa forma, é um pouco sim, mas ele não é inocente assim, de jeito nenhum, tá? Porque o Rames nunca foi uma pessoa fácil. Jamais foi uma pessoa fácil. É um profissional fácil. Muito longe disso, né? É um profissional complicadíssimo e pouco indicável para clubes do futebol brasileiro, tá? Joga muito, né? Tem aquela elegância sensacional no meio de campo. Enfim, é um jogador diferenciado, mas a cabecinha dele realmente não ajuda. O problema do Rames é a questão física. Não é. O problema do Rames é a cabecinha dele, né? Que não é das melhores. Tanto é que lá na seleção da Colômbia ele sempre consegue jogar muito bem. Não tem um jogo em que ele não mate a pau, né? Não joga em muita bola, tá? Então veja, só que existe um problema na avaliação quando um clube busca um perfil. Isso acontece até mesmo em vários lugares da Europa. Aqui na América do Sul acontece muito, como a gente sabe, acontece no Brasil e acontece no Boca também. Não há uma avaliação sobre o desempenho do atleta, né? Você não tem profissionais no clube que vão estudar o perfil de um atleta para saber como é que ele está desempenhando na última temporada, na anterior, nas outras, como é que ele está jogando, se ele é banco, por que ele é banco, né? Enfim, ninguém para analisar essas coisas. E assim como o São Paulo não parou para analisar qual era a situação real do Rames em campo, o Boca também não vai fazer. Então fica o quê? Fica o nome, sobra apenas o nome. E os dirigentes vão atrás de nome, até porque contratar um jogador como esse, né, é entregar, na verdade, para a torcida num momento difícil, né, escancarar o jogador na cara. Tá aí, ó, fizemos a nossa parte, né. Os jogadores é que não conseguem fazer a parte deles, né. Então, nesse sentido, conhecendo o Boca Juniors, é muito provável, sim, que o Boca queira se interessar, queira contratar o Rames Rodrigues. Se o movimento foi o Boca fez algum contato com o São Paulo, isso nos indica que, sim, o jogador pode chegar ao Boca. Se o movimento foi o São Paulo oferecer o jogador para o Boca, também indica que ele pode chegar ao Boca. Por quê? Porque a partir do momento em que essa informação contagia, né, toca nas emoções dos torcedores e os torcedores começam a se manifestar, o Boca vai lá e contrata. Por quê? Porque os dirigentes do Boca são muito demagógicos, né? Muito demagógicos. E não é somente por isso. É que o clube tem realmente muito dinheiro e condição de contratar um Rames Rodrigues. A Argentina está em crise. Não, o Boca não está em crise, tá? Boca e River, esses clubes não ficam em crise, tá? O que o Boca tem, por exemplo, de sócios torcedores, né? Alimenta o clube em qualquer momento, gente, tá? Aqui no Brasil, a gente não chega perto, né? Você junta todos os clubes grandes aqui da capital paulista, por exemplo, e não tem o número de sócios torcedores do Boca Juniors. É impressionante, né? Exatamente, gente. Então, eles têm condição de contratar, sim, condição de contratar o Rames Rodrigues, né? Vão se empolgar. Na cabecinha pequena, o amendoinzinho no lugar do cérebro, né, dos dirigentes do Boca Juniors, como acontece também com os dirigentes do São Paulo, que tem um amendoim. Você faz ali uma radiografia ali, você não encontra um cérebro, você encontra um amendoim, gente. Então, como você tem um amendoim tendo que
funcionar como cérebro, né? Então, na verdade, na hora de fazer uma avaliação, né, não é um cérebro fazendo avaliação, é um amendoim, né? Então, o que significa? Significa que eles vão sim, eles podem sim se interessar pela contratação do Rames. Até porque a janela está se abrindo também lá na Argentina, né? E aí eles querem os melhores jogadores pro Boca é jogador que tem nome e tal, e assim por diante. O que o Boca paga para o Cavani, vocês não têm noção, gente. O que o Cavani está entregando pro Boca? Quase nada, né? Mas não tem problema, eles não aprendem e vão buscar outros jogadores com grande nome, com grande perfil, ainda que não jogue absolutamente nada. E vão tirar essa encrenca do São Paulo e vão levar mais uma encrenca lá para a Bomboneira. E acho que os clubes brasileiros têm que comemorar, porque o Boca está numa gestão tenebrosa já há muitos anos, muitos e muitos anos, e isso também está facilitando muito a vida dos clubes brasileiros tanto nas Copas aí da Conmebol, né? Eventualmente na Conmebol, mas principalmente nas Libertadores de América. Então o Rames deverá sim se mandar do tricolor e parar na Bomboneira. Pode ter certeza que isso é muito provável que aconteça. E acho que neste momento isso é muito positivo para o São Paulo, porque o São Paulo pode até abrir vaga para mais um estrangeiro e pode sim ir ao mercado e buscar um substituto que consiga jogar, algo que o Rames neste momento não consegue fazer no Morumba. Tá bom, gente? É isso.